O Rodrigo manda aqui. Ariel, poderia me explicar melhor por que os protestantes judeus seriam o primeiro passo para o islamismo? Posso sim, um bom tema que é pouco falado aqui no Brasil, né? Eu publiquei um vídeo, inclusive, sobre isso, né, mostrando alguns protestantes que passaram a ser judeus e depois foram para o Islã. Por que eu acho que isso pode acontecer? Porque no Brasil, primeiro, o protestantismo ele tem uma mentalidade assim, de ter algumas regras difíceis e chamativas para você dizer que você é santo, que você foi escolhido por Deus. Por exemplo, não bebo, não fumo, fui abençoado por Deus, tenho um carro, foi Deus que me deu, tal. Assim, é uma mentalidade muito primitiva, né? Muito bárbara de uma bênção de Deus com dinheiro, de fazer coisas difíceis para dizer que a coisa é séria, sabe? Só que não são coisas realmente difíceis cá entre nós, né? É muito mais difícil a moral católica, que abarca a vida inteira e que não tem resposta pronta para cada coisa, ela só tem princípios que a pessoa precisa aplicar, do que ter regras bem específicas que claramente são extrapolações, não podem ser uma regra geral. Então, isso já é uma característica da mentalidade ali, da mentalidade protestante, que nesse sentido já vai dar um passo em direção ao judaísmo talmúdico, que tem regrinhas para cada coisa, e em direção ao islamismo, que tem também poucas regras, 5 mandamentos lá, que você tem que seguir para você dizer que Allah te salvou. Você está lá servindo a Allah. Essa é a primeira coisa. Depois, no Brasil também, existe nas favelas, né? Quanto mais uma região foi vítima de tráfico, de violência, mais protestantes tem. Não sei se vocês já repararam nisso, né? Pega a última análise do IBGE, e eu tô falando de dados aqui, tá? Tô acusando ninguém nem nada, não. Mas pega os dados do IBGE, os últimos que saíram, o censo, e vocês vão ver que onde mais tem violência é onde mais tem protestante. Então, o Rio de Janeiro, por exemplo, o país é o estado mais protestante e é o estado com mais violência também, né? Onde tem mais homicídios, mais tráfico, enfim. E eu sou do Rio de Janeiro, tô falando isso aqui e com os próprios olhos, né? Nas favelas, o protestantismo vai crescendo. Então, a mentalidade da favela, sabe, do pequeno líder do seu povoado, do cara que diz, ó, todo mundo conhece o caso do complexo de Israel lá no Rio, né? Mas eu conheço casos específicos. A região em que eu nasci, onde eu morei até os 13 anos, hoje é completamente dominada pelo tráfico. Tem barricata, não pode nem entrar lá. E o que a gente vê é isso, né? Que esses dias eu estava até conversando com a minha tia sobre isso, não sei se ela está vendo a live aqui, e a gente estava vendo a história do bairro lá. O bairro, não vou nem falar o nome. Enfim, então, a gente tá vendo a história do bairro. E aí, minha tia disse assim, mas olha só, o bom é que com esses bandidos que estão aqui agora, não tem mais assalto de invasão à casa e estupro. Não tem mais isso. Rouba celular tem ainda, né? Então você vê, né? Eles botam barricadas, ninguém pode entrar. Todo mundo tem que usar o dinheiro do tráfico. Se ele olhar uma menininha lá, já era. Todo mundo na insegurança, com toque de recolher e tudo mais, mas ele tem 2 coisas que não pode, que é o estupro e a invasão de casa. Então ele pega um aspecto assim da moral, eleva ele ao máximo, como os muçulmanos fazem. E ao mesmo tempo ele não consegue discernir entre o poder divino, né, o poder religioso, por exemplo, que o Papa tem, do poder político. Tudo está misturado. Vê como os protestantes, na época do Bolsonaro, né? Eu votei no Bolsonaro nas 2 vezes. Inclusive, eu mudei meu título de eleitor lá para Israel só para poder votar nele. Ele era um dos maiores entusiastas, assim, na época. E você vê que a forma como eles encaram o Bolsonaro é uma forma messiânica mesmo. Ele é o enviado de Deus para salvar a gente e tudo mais. Então, eles têm uma predisposição a misturar as autoridades, ou esses pastores querem mandar dentro da vida da pessoa, essas seitas protestantes mesmo, né? Nem todos os protestantes participam de seitas, mas tem algumas denominações que são seitas mesmo. Você vê que eles têm uma pretensão a ter um domínio político. A bancada dos protestantes, a bancada evangélica tal, eles têm essa pretensão também, né? De ter um domínio político guiado pela Bíblia. Mas o problema é que a Sagrada Escritura o tempo inteiro frustra essas expectativas dos protestantes. Ela frustra as expectativas do bandido lá no Rio de Janeiro, que é protestante na maior parte dos casos. Então, tem todo um terreno ali, tem um adubo, uma terra muito fértil para o islamismo, porque o islamismo vai deixar ele matar todo mundo, vai deixar ele ter várias mulheres ao mesmo tempo, vão ter umas regrinhas básicas ali
que em público ele não vai mostrar, mas em casa ele vai ter, né? Vai beber em casa, tá? Vai fazer as coisas, comer carne de porco em casa. Mas na rua ele vai ter aquela exibição ali. Pode enriquecer à vontade, isso é sinal da bênção de Deus, ao contrário da cruz no cristianismo real, né? Eles têm uma... O protestante brasileiro, ele tem um coração, assim, um terreno muito inclinado. Tô falando do protestante médio, a maior parte deles. E aí vai vir, como eu falei, cada protestante é o próprio Papa, né? Então vai vir um protestante que vai dizer, nossa, eu não concordo com nada disso, eu sou anglicano. Tá, quantos anglicanos tem no Brasil? Pelo amor de Deus, né? Tô falando da massa dos protestantes. E o anglicano, ele tá só um passo atrás na mesma revolução. Se ele der 2 passinhos para frente, ele chega na mesma situação. Ele tá no mesmo carro ali, né? Tá no mesmo saco. Só tá em estágios diferentes. Então, ele já tem essa predisposição a se transformar num muçulmano. Ele só não conhece o Islã, graças a Deus. Porque é muito melhor ele ser protestante do que ser muçulmano, porque muçulmano ele já está na apostasia, né? Hoje ele está na heresia, e muitas vezes sem culpa, porque foi o que ele recebeu ali dos pais dele, ou, enfim, com a pouca formação que ele teve na catequese da segunda metade do século XX, pode ser que ele não tenha culpa do que ele está fazendo ali no protestantismo. Agora, se ele abandona nosso Senhor Jesus Cristo para ir para o Islã, então realmente é apostasia, né? Isso vai fazer um mal tremendo para a alma dele, e sem falar nos males que o Brasil ia ter que sofrer por causa dessa conversão para o Islã. Mas, assim, o terreno é perfeito para a conversão ao Islã. E qual a surpresa minha quando eu pesquisei e vi que isso já está acontecendo aqui no Brasil, né? Já tem protestantes que estão se transformando em muçulmanos. E, em geral, eles fazem um estágiozinho no judaísmo. Por quê? Isso aqui eu já falei até na última live. Eles não conhecem o Islã. Então, o próprio vídeo que eu coloquei lá no Instagram é de um pastor que começou a estudar muito o Antigo Testamento. E o Antigo Testamento, ele é mais... Sem a figura de Cristo para interpretar o Antigo Testamento, sem a tradição apostólica da Igreja Católica para interpretar o Antigo Testamento, o Antigo Testamento ele oferece menos dificuldade para essa mentalidade protestante, para esse terreno que eu comentei que tem no coração deles. Da bênção de Deus ser a fartura, de ter algumas regras bem claras e fáceis de repetir discursos e slogans para você gritar por aí. Então ele começa se aproximando do Antigo Testamento e estudando sobre o judaísmo. Ao mesmo tempo, essa visão cristã, essa visão do sola escritura que eles têm, de cada um faz a própria interpretação, ela causa muitos problemas e eles precisam recorrer a alguma autoridade para poder acabar com os debates que eles têm entre si. Essa autoridade não pode ser a dos apóstolos, porque está na Igreja Católica, então o que eles fazem é ir para outra autoridade, que é a do Sinédrio, dos sucessores de Caifás. Né? Então eles pegam lá, o que o judeu hoje está fazendo? Então esse que é o certo. Eles começam primeiro ali a imitar a autoridade, por causa das discussões internas que eles têm. Eles já têm, por causa dessa predisposição que eu comentei que é por Islã, já é mais fácil eles se aproximarem do Antigo Testamento. Então eles começam a recorrer ali para os rabinos. Então vamos ver o que os judeus hoje estão fazendo, a gente vai copiar. Ao mesmo tempo, eu preciso de uma tradição para seguir. E não pode ser a tradição católica. Então eu vou seguir a tradição de Caifás, né, do Sinédrio. E aí começam a seguir as tradições que os judeus fazem hoje, apesar de serem todas elas modernas. Não são coisas que... ou da Idade Média, né? Não são coisas que nosso Senhor Jesus Cristo fazia. Começam a copiar o que eles imaginam ser mais original. Mas sempre com aquela dificuldade, né? Judeu, mas cristão. Judeu, mas cristão. O que acontece é que, como diz naquele vídeo lá, aquele ex-pastor da Assembleia lá, de repente veio aqui o sheik, sei lá o quê, e veio explicar pra gente que Jesus é um profeta, tal. Aí eu entendi. Gente, ele tá com muito mais predisposição para ser muçulmano do que judeu. Essa posição de judeu é muito complicada, porque ele tem o Novo Testamento o tempo inteiro brigando com os fiéis judaizantes. Ele tem a mentalidade cristã o tempo inteiro brigando com aquilo que ele tem de predisposição, que ele tenta segurar nele com o Antigo Testamento. E os próprios judeus, eles jogam para fora esses messiânicos aí. Os judeus, eles odeiam as pessoas que imitam o judaísmo. Sabe quais foram os primeiros a imitar o judaísmo sem ser judeus? Foram os samaritanos. E olha o raio, olha o problema que deu, né? Lá no Novo Testamento, a briga que tinha entre os samaritanos e os judeus. Era tremenda, né? Os judeus, eles odeiam que alguém imite o judaísmo. Eu lembro quando eu estava estudando hebraico na Universidade Hebraica lá de Jerusalém, tinha um judeu australiano, e ele... É engraçado que meu nome, né, Ariel Lazari, tanto o nome quanto o sobrenome tem em Israel. Se eu tenho ascendência judaica, eu não sei, mas é pura coincidência. Eu estava lá para estudar arqueologia, sempre fui católico.
Mas eu não chegava na sala também, pegava o megafone e falava, galera, só esclarecendo, eu sou católico, apesar do meu nome parecer judeu, só ia lá, estudava meu hebraico e ia embora, né? Não queria saber nada daquele cara lá. Só que ele ficava olhando assim, tentando entender, porque às vezes eu fazia algum comentário assim que mostrava que eu era cristão, né, no meio das discussões. E aí uma vez ele falou assim, o Rabino Rashi já especificou que quem imita o judaísmo tem que levar 50 chibatadas, um negócio assim. Então assim, os caras loucos, né? Eles odeiam que alguém imite a própria religião deles. Eu não tenho nada para imitar do judaísmo, eu sou católico, estou dentro da árvore de Israel, de Abraão, Isaac e Jacó, não quero imitar nada que Caifás e seus sucessores trouxeram. Quero nada disso. Mas, enfim, né, na cabecinha dele, ele poderia ter achado que sim, até porque tem tantos protestantes que imitam. Então, o protestante está sempre nessa, o judaizante, né, está sempre nessa contradição. Mentalidade do Antigo com o Novo Testamento. Ele tenta manter a predisposição dele com o Antigo Testamento. Quando ele entra em contato com o judeu, ele é super maltratado, porque ele está fazendo uma coisa absurda do ponto de vista judeu, né? Então chega um momento que se aparece, como bem diz o pastorzinho lá do vídeo, chegou o sheik e tal, apresentou para ele, ó, para de seguir isso aqui, segue isso aqui que é uma roupa sob medida, um terno sob medida para o que você quer. Aí ele passa a seguir o Islã. Então, vamos rezar muito, peço que vocês rezem mesmo. Rezem para Santiago, né, o grande intercessor da Espanha contra o Islã, Nossa Senhora Auxiliadora, Santa Teresa d'Ávila também, esses que tiveram essa época de grande retomada cristã contra o Islã, que o Islã nunca bote o pé aqui no Brasil, porque é muito melhor ter uma apologética igual que eu estou fazendo aqui contra os protestantes, contra um Juan Oliveira da vida, do que contra um muçulmano, né? Que ele podia botar uma bomba aqui em casa. Então, é muito pior, né? Fora que eles eles caíram na apostasia, né? Então, é muito pior para a alma dessa pessoa também ser muçulmana do que ser protestante. Então, rezem muito. Eu prefiro 1000 vezes um Brasil protestante do que um Brasil muçulmano, e acho que vocês também deviam preferir isso. Mas, infelizmente, eu não posso negar aquilo que eu vejo, que é que a mentalidade protestante brasileira encaixa muito melhor com o Islã do que com o cristianismo. E se em algum momento eles têm contato com o Islã, isso pode acontecer. É bem complicado.